A nossa questão de hoje é do Colégio Militar de Fortaleza. O tema é acentuação gráfica e a prova foi a prova para ingresso em 2025. No texto 6, a Companhia Aérea Azul constrói o seu anúncio a partir de uma alteração introduzida na ortografia da língua portuguesa pelo novo acordo ortográfico. Marque a alternativa que a palavra segue a mesma regra de acentuação da palavra voo. Então você vai pausar a sua tela, vai analisar as opções e vai descobrir que regra de acentuação é igual à da palavra voo. Pausa a tela, em seguida aperte o play. Vai lá. Quando a gente fala de acentuação, a gente tem que primeiro dividir a palavra em sílaba e encontrar qual que é a sílaba mais forte. Isto é, qual que é a sílaba tônica. Isso se chama tonicidade. E eu começo sempre pela proparoxítona, que é aquela que tem a antepenúltima sílaba tônica. E para ter antepenúltima, tem que ter a penúltima e a última. Isso quer dizer que uma palavra proparoxítona tem que ter pelo menos 3 sílabas, né? E eu começo por ela porque todas elas têm acento. As oxítonas, as paroxítonas, vai depender de ter acento ou não o final, como termina. A proparoxítona, não, todas têm. Médico é a antepenúltima sílaba, ou a terceira de trás para frente. Co. 2, de, mé, 3. Ou a palavra característica, que tem 6 sílabas, mas aris é a mais forte, que é a antepenúltima. Ou a terceira de trás para frente. O K é a primeira, o Ti é a segunda e o Uris é a terceira. Dizendo isso, eu estou mostrando para vocês que a letra B de bola, alcool, é uma palavra proparoxítona. Por isso que ela tem acento, né? Não é o mesmo caso de voo, porque voo só tem 2 sílabas e nem tem acento, né? Por exemplo, quando eu falo de oxítona, é aquela palavra que vai ter a última sílaba forte. E para ter a última, também tem que ter mais uma. Toda palavra oxítona tem que ter pelo menos 2 sílabas, tá? Então, aí não são todas que têm acento. Tem acento, por exemplo, as que terminam com A ou A seguido de S, como é o caso de sofá ou de carajás. Também tem acento as que terminam em E ou E seguido de S, como é o caso de café ou o caso de vocês, embora o café tenha o E aberto e o vocês tenham o E, né, fechado. As que terminam com O ou OS, como é o caso de avô ou de avós. Avô tem o O fechado e avós tem o O aberto. Como as palavras terminadas em, é o caso de também e de refém. Ou as palavras que terminam em ens, como é o caso de parabéns. Qualquer outra oxítona que termine com outra letra, por exemplo, amor, não tem porque termina em R. Papel, não tem porque termina em L. E assim por diante. Dizendo isso, a letra A, eu separo abençoou. Ela é oxítona. E ela termina, não é com A, nem com E, nem com O, nem com EN, nem com ENS. Ela termina em ditongo, ou. Por isso que ela não tem acento. Só tem acento quando termina em A, E, O, EN ou ENS. Não é o caso de voo, porque voo só tem 2 sílabas. Bom, quando eu falo de paroxítona, a proparoxítona, antepenúltima, a oxítona, a última, a paroxítona, a penúltima sílaba. Se ela tem uma penúltima, ela tem também que ter no mínimo 2 sílabas. E não são todas que são acentuadas. Na verdade, todas têm acento, menos as que terminam, por exemplo, com A. Empresa. A oxítona terminada em A tem acento. A paroxítona não. Cajá. A que termina em E ou E seguido de S. Doce. Não tem. A oxítona terminada em E, você, tem acento. A paroxítona não tem. Também não tem as que terminam com O ou O seguido de S. Coco. Muita bala de coco, doce de coco, picolé de coco tem acento. Não tem. A oxítona terminada em O, cocô, tem. A paroxítona não tem.
Também não tem as que terminam com em, item. A oxítona terminada em em, porém, tem acento. A paroxítona não. As que terminam em ens, hífens, não tem. As oxítonas terminadas em ens, vintens, tem acento. Então, a, e, o, em e em. Se for oxítona, acentuada. Se for paroxítona, não tem acento. Dizendo isso, órfão. Eu divido órfão. Por que tem acento? Porque ela é uma paroxítona que termina em ditom. Professor, mas termina com O. Não. Terminado com O, como é o caso de coco, não tem acento. Mas aqui não termina com O, termina com um encontro vocálico ão. Então tem acento. Tá? Só não tem as que terminam com A, E, O, em ou ens. Por exemplo, elétron também é paroxítona. E por que tem acento? Porque termina com N. Elétron. Sobrou a letra C, que é a resposta. Quando eu pego a palavra voo, voou, ela é paroxítona. Quando eu pego enjoo, enjoou, ela é paroxítona. Mas elas não são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em O e não tem acento por isso, não é isso. É porque o ficou uma vogal de um lado, outra vogal do outro, é um hiato. Antes do tal novo acordo ortográfico, tinha um chapeuzinho no vo ou um chapeuzinho no jô. Então, todo hiato o, que tinha acento, com o novo acordo ortográfico, não tem mais. De repente, você até percebeu isso, mas achou que fosse pegadinha, porque estava muito na cara, né? Então, aí está a nossa revisão de hoje. Continue estudando e, a qualquer momento, a gente faz outra questão. Um abraço.